nós estamos Olá a aqui. todos, estamos exatamente aqui na Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, em mais uma noite. Desta feita, nesta noite de 22 de janeiro de 2025, para mais uma missão Caleb, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro. E a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo será proferida. Vamos ver qual é o tema dessa noite que nós iremos estudar. Ok? Pessoal, quem quer Bíblia, levante aí sua mão que o pessoal da equipe vai entregar. Aqui, o pessoal aqui quer Bíblia. Rebeca vai passar entregando aí para vocês e o pessoal também vai ajudar vocês a encontrarem os textos bíblicos, tá? Vamos receber aí as Bíblias. Enquanto isso, eu vou falando para vocês o tema. Olha só, o verdadeiro batismo. Olha só, nós iremos estudar, queridos, sobre o verdadeiro batismo. Como que deve ser, em que momento eu devo me batizar, como, por quem, nós iremos entender tudo isso. E hoje, tá? Pode ir passando. Olha só, vemos ali a imagem de uma casa pegando fogo. E logo escrito ali tem dizendo assim, ó, certas coisas nós não podemos deixar para resolver depois. É o que a gente chama, né, no nosso termo popular, que é bem dito, que é empurrar as coisas com o quê? A barriga, deixar para o outro dia. Né? Então, existem coisas que nós não podemos deixar para o amanhã, que nós devemos fazer hoje, certo? Pode passar. Olha só. Por que Jesus foi batizado? Então, nós sabemos que Jesus ele veio para essa terra, nasceu de um ser humano, nasceu de Maria, como nós sabemos, como um ser humano, uma pessoa bem humilde, bem simples, né? Foi o nascimento de Jesus, como nós sabemos. E nós também entendemos que antes de Jesus iniciar seu ministério, ele se batizou. Nós iremos entender por que Jesus se batizou, ok? Pode passar? Vamos abrir nossa Bíblia, querido. Batismo, que é um tema bem interessante a ser estudado. Mateus capítulo 3, verso 13 a 15. Mateus capítulo 3, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, ok? Mateus capítulo 3, verso 13 a 15. Mateus capítulo 3, verso 13 a 15. Todos encontraram? Diz assim, ó. Olha só. Por esse tempo, Jesus ele saiu lá da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Que João era esse? João Batista. Não era João, discípulo de Jesus, era João Batista. Inclusive, João Batista ele era primo de Jesus, né? Uma curiosidade aí pra gente. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia. Olha só, João Batista queria mudar a ideia de Jesus e disse assim, ó, eu é que preciso ser batizado por você. É você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João Batista concordou. Olha só, querido, João Batista, ele já sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus seria a pessoa, né, que foi escolhida por Deus para retirar os nossos pecados, para morrer na cruz por nós. Sabia que ele era o Messias. E aí, quando Jesus vem até ele pedindo para ser batizado, João Batista, não, dá certo não, tu tem que me batizar, não é eu que tenho que te batizar não. Aí Jesus olha para ele, não, mas a justiça ela tem que se cumprir. Primeira coisa, Jesus ele queria cumprir as palavras que estavam escritas durante todas as profecias lá do profeta Isaías e tudo mais. Mas principalmente, Jesus ele queria nos dar um exemplo. Ele queria nos dar um exemplo, né? Então Jesus ele foi até João Batista para ser batizado, para cumprir a justiça de Deus. Então ele deu esse exemplo também para nós, para que assim nós também possamos fazer, né, o ato do batismo, de entregar nossa vida a Jesus, né, um ato de transformar a nossa vida, de deixar de ser uma velha pessoa para tornar-se uma nova pessoa, certo? Então Jesus ele fez
com esses dois objetivos: dar exemplo para os seus filhos e para cumprir a justiça. Pode passar aí, Bruno. Certo? Vamos ver aqui. Olha só. Qual o verdadeiro batismo? Quando eu pergunto assim, qual o verdadeiro batismo, né, eu vou apresentar para vocês e comentar algumas formas de batismo que existem. A primeira forma, que está ali do lado esquerdo, né, se chama o batismo por imersão, que é quando a pessoa, né, ela mergulha todo o seu corpo, né, dos pés à cabeça embaixo d'água. E existem também outras formas de batismo, que é aquela ali, ó, que derrama água na cabeça de uma criança. Já quando bebê, né, a pessoa, os pais que definem, eu não tenho muito conhecimento dessa parte, eu não sei com quanto tempo de vida você leva a criança para se batizar, mas existe também essa forma de batismo, certo? E existe também por fusão, que é também na cabeça de pessoas adultas, né, jogando água e tudo mais. Enfim, existem essas formas e nós iremos entender qual que é a verdadeira, né? Se é derramando água na cabeça, se é mergulhando todo o corpo, né? Nós iremos entender e tirar essa nossa dúvida para a gente entender qual é o conceito da palavra de Deus em relação a isso, para a gente não tirar conclusões através de outras pessoas e do nosso próprio conhecimento, certo? Pode passar. Missão Caleb, uma iniciativa 4, e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de pessoal aí puder ajudar os nossos estudantes a encontrarem, certo? Efésios capítulo 4, verso 5. E esse é o professor William Ferreira. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro Reine, Fortaleza, 4, Ceará, Nordeste, Brasil. Exatamente nesta noite do dia 22 de janeiro de 2025. Estamos em mais uma missão Caleb, que é exatamente uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro de Álvaro Reine. Olha só, todos encontraram? Vamos ler juntos então. Deixa eu clarear aqui para mim, porque ainda até na luz está meio escuro para mim. Olha só, Efésios capítulo 4, verso 5 diz assim, ó: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha só, então a Bíblia diz assim, olha, existe apenas um tipo de batismo, somente um batismo. Assim como há um só Deus, um só Senhor, existe apenas também um só batismo. Nós iremos entender agora no próximo texto, né, de qual se trata. Romanos, né? Próximo livro é Romanos, capítulo 6, verso 3 a 4. Então volta um pouquinho aí, certo? Tá um pouquinho antes. Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. Amém? Todos encontraram? Diz assim, ó. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Diz assim, ó: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, glória é ótimo, glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha só, então a Bíblia diz assim, ó, nós fomos batizados assim semelhante também na morte de Cristo. O que a Bíblia Romanos quer dizer? Que quando nós somos batizados, o velho homem, a velha mulher, a velha pessoa, ela morre e passa a existir uma pessoa nova, com novidade de quê? De vida.
né? Então, o batismo, ele é semelhante a um funeral e a um nascimento, né? Porque, ó, no momento que a pessoa ela desce as águas, no momento que a pessoa ela se batiza, ali morreu uma criatura. E é uma criatura velha. Uma criatura que não tinha Cristo no coração. Uma criatura que vivia longe de Deus. Quando essa pessoa volta, é uma pessoa nova. É uma nova pessoa, pura e limpa pelo sangue de Jesus Cristo. Então, essa pessoa, a partir do momento do seu batismo, começa a viver como uma nova criatura, em novidade de vida. Pode passar aí. Próximo texto é... Bom, é assim. Marcos capítulo 1, verso 9 e 10. Marcos está depois de Mateus, é o segundo livro do Novo Testamento. A gente estava em Mateus, né? Foi o primeiro texto, e depois em Marcos. Capítulo 1, verso 9 a 10. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, e este é o professor William Ferreira. Marcos capítulo 1, verso 9 e 10. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Pronto, agora vai. Missão Caleb é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. João Batista no Rio Jordão. Então Jesus ele foi batizado, ele foi até João Batista, como a gente havia lido, para ser batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo, o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E então veio uma voz dos céus que dizia: você é meu filho amado, em você me agrada. Então quando Jesus se batizou, nós podemos ver aí o que acontece a partir do momento quando a pessoa batisma na parte espiritual. A pessoa ela mergulha com o seu corpo todo, né? Ele vai lá, mergulha, como eu disse para vocês, quando mergulha ali morre uma criatura, e é uma criatura antiga para a ressurreição de uma nova criatura. E a partir daquele momento o Espírito de Deus ele começa a andar com aquela pessoa. E você vê que quando Jesus ele saiu do rio, ele disse que viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. E Deus, ele falou, ele ouviu uma voz naquele momento que dizia: esse é um filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. E Deus, ele falou isso para Jesus, e da mesma forma que com a gente. Então, quando nós nos batizamos, resolvemos entregar nossa vida a Deus, a Jesus, reconhecendo Ele como nosso único Senhor e Salvador pessoal, nós nos batizamos, morre a velha pessoa, renasce uma nova, e o Espírito de Deus começa a ser o nosso conselheiro, começa a ser o nosso guia. Em tudo que a gente vai fazer, o Espírito Santo ele está guiando. Se eu preciso tomar uma decisão no meu emprego, o Espírito Santo ele ajuda. Na minha família, na minha escola, na faculdade, tudo o Espírito Santo ele vai nos guiar, seja abrindo portas, seja falando através da palavra de Deus, seja falando através de sonhos. O Espírito Santo tem várias formas de falar com a gente. Então ele vai passar a ser o nosso novo conselheiro. E ele vai estar sempre ali conosco e nos guiando. Porque quando Jesus ele voltou para os céus, ele disse assim: olha, eu vou deixar um conselheiro com vocês, eu vou deixar o meu Espírito, deixar o Espírito Santo para ajudar vocês, para consolar vocês, para convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele é um guia para a gente, ele é como um mapa. Ele é que vai estar nos orientando, nos ajudando e nos dando discernimento em todas as áreas da nossa vida. Amém? Pode passar? Olha só. Jesus ali, o Espírito descendo como pomba, né? Como eu disse para vocês. E aí vem a pergunta: existe algum critério para que eu seja batizado? Nós iremos entender isso. Você vai abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 38. Atos está mais na frente um pouquinho. Vem Mateus, Marcos, Lucas, João e depois vem Atos. Atos capítulo 2, verso 38.
Atos capítulo 2, verso 38, ele diz assim, ó. E Pedro respondeu. Ah, não, ainda tem uma pessoa ali procurando, perdão. Quando todo mundo encontrar, a gente vai. Vamos todo mundo pro céu junto, né? Então não precisa de pressa, né? Vamos todo mundo pro céu junto, vamos ler todo mundo junto, para não ficar ninguém para trás, certo? Atos capítulo 2, verso 33 diz assim, ó. Pedro respondeu. Arrependam-se, olha só, ele inicia falando, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, querido, olha só, primeira coisa que eu preciso fazer para ser batizado, para reconhecer Jesus como meu Salvador, porque o batismo ele é uma demonstração pública do meu amor para com Deus e uma forma de demonstrar que Ele é o meu único Senhor e Salvador pessoal de minha vida. Mas para isso eu preciso arrepender-me dos meus pecados. E o que significa arrepender? O que é que vocês acham? O que é arrepender-se? Porque muita gente tem um conceito muito errado disso. Eu queria saber de vocês, né, o que significa para vocês o ato de se arrepender. Eu estou aberto aí para ouvir. Os erros, arrepender-se são os erros? São os erros da vida. Pronto, uma opinião aí que arrepender-se são os erros da vida. Quem dá mais? Outra opinião aí, vamos lá, participar, vamos lá. É não mais praticar aquilo que praticava antes. Olha só, conceito muito bom. Outra pessoa para dizer? O povo é meio envergonhado de falar. Mas eu sei que você está com a resposta na sua cabeça. Um aqui, ó. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Arrepender-se é mais ou menos isso mesmo que a irmã ali disse, certo? Quando eu me arrependo de algo é porque eu me entristeço pela atitude que eu fiz. Por exemplo, o marido e a mulher vão lá, estão brigando, aí o esposo ele pega e dá um grito na mulher. Aí o homem vai pro quarto, depois fica pensando, eu fiz besteira. Aí fica triste, fica pensando, aí vai lá, meu amor, me desculpa por isso, por isso, por isso. A pessoa vai e se arrepende, né? O que foi? E aí o que é que acontece? Quando eu me arrependo de algo é porque eu me entristeço pelo que eu fiz, reconheço que eu errei, peço desculpa, eu me envergonho pelo que eu fiz, peço perdão, né, se foi contra Deus, peço perdão a Deus e luto com a minha carne para não praticar mais. Esse é o conceito de se arrepender. Quando eu me envergonho, eu me entristeço pelo que eu fiz, peço perdão, seja para uma pessoa, seja para Deus, e não volto a praticar. Ou seja, quando a gente fala de vida, né, nós temos uma vida velha. Todos nós aqui temos experiências, né, em várias áreas da vida, né, e muitas vezes nós podemos ter cometido erros. Erros que nós muitas vezes pensamos que são imperdoáveis. Mas Deus, Ele oferece sim uma oportunidade de nós nos arrependermos. E Ele disse isso através de Pedro. Olha, se arrependam para a confissão dos pecados de vocês, para vocês receberem o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento ele é fundamental para que eu possa reconhecer, através do batismo, publicamente, que Deus é o meu Senhor. E o que isso significa? Quando eu me arrependo e quero viver uma nova vida em Cristo, eu deixo de ser a criatura que eu era. Eu deixo de praticar os atos pecaminosos que eu praticava antes e passo a ter uma novidade de vida, certo? O próximo texto que nós vamos ler é 1 João, já é nas cartas, não é o Evangelho. É mais para frente de Atos, quase no final da Bíblia. 1 João capítulo 2, verso 1 ao 2. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. E este é o professor William Ferreira. Primeira João capítulo 2, verso 1 e 2. Primeira João capítulo 2, verso 1 e 2.
certo? É o texto que nós iremos ler agora, nesse momento, certo? Quando todos encontrarem, assim nós largamos e iniciamos a leitura, ok? Vamos lá, diz assim, ó: meus filhinhos, olha só, isso aqui é Jesus, é Deus falando pra gente. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, olha só, Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Ele é o perdoador, ele é a propiciação para os pecados, não só meu e nem seus, mas do mundo inteiro. Então ele falou assim, olha, eu escrevo essas coisas, essas palavras aqui, que estão na palavra de Deus, para vocês não pecarem. Mas se vocês pecarem, não se preocupem. Há um advogado junto ao Pai, este é Jesus Cristo, capaz de perdoar todo e qualquer pecado. Porque muitas vezes, querido, nós carregamos tanto dentro da gente um sentimento de culpa, um sentimento até mesmo de não aceitação, porque as pessoas elas vão olhar para... eu vou olhar para mim e vou dizer assim, olha, eu acho que Deus ele não é capaz de me aceitar. Eu cometi tanto erro na minha vida, eu fiz tanta besteira na minha vida, que eu acho que Deus ele vai olhar para mim, ele não vai me querer, vai me dar uma rabisaca, mas Deus não é assim. Deus ele não é que nem a gente, que quando olha para um pecador, ele fala assim, olha aí, criatura recém-futuro. Deus ele não faz isso com a gente. O ser humano pode fazer, mas Deus ele nunca fará isso com seus filhos. Quando ele vê um filho que está arrependido, contrito, buscando salvação, estudando sua palavra, ele vai olhar com um olhar de amor para os seus filhos, para levá-los ao arrependimento e, principal disso, ao perdão. Então, querido, não sinta-se culpado pela vida que você tem ou pela vida que você teve. Jesus ele é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. Independente do que você tenha feito, ele pode conceder o perdão a você. Mas para esse perdão acontecer, a partida começa em mim. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que confessar esse pecado. O próximo texto que nós vamos ler está em Atos capítulo 17. Voltando lá para o livro de Atos agora, olha só. Atos capítulo 17, verso 30. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Enes. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro Enes, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor William Ferreira. Vamos lá? Atos capítulo 17, verso 30. Olha só. Diz assim, ó. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Olha só. E ademais diz assim, ó. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha só, querido, a Bíblia está dizendo que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. O conceito que muitas vezes a gente tem de ignorância é de pessoa bruta. A pessoa fala assim, bom dia. Não tem nada de bom no dia. Eu já tive um professor que era assim. Ele foi professor da Rebeca também. A gente fala assim, bom dia, João Filho. Ele tem nada de bom no dia. A gente pensa assim, criatura ignorante. Mas não, ele só é bruto mesmo. Ele é bruto, mal educado. Né? E aí... mas o conceito de ignorância é o de não saber, é de não ter conhecimento de algo. É verdade. E aí, querido, a Bíblia diz que Deus ele não leva em conta esse tempo da ignorância. Mas a partir do momento que eu passo a ter conhecimento da verdade, eu tenho que correr para os braços de Deus. Porque, como foi dito, ele escolheu um dia em que ele julgará este mundo e trará juízo para esse mundo. Então eu preciso me arrepender e correr para os braços de Deus o mais rápido possível. Tudo bem que até um tempo atrás você não conhecia das verdades de Deus. Deus não leva em consideração esse tempo. Eu fiz tanta besteira, mas você não tinha conhecimento da gravidade disso. E Deus não leva em conta. Mas a partir do momento que você começa a estudar a Bíblia, a ter conhecimento da verdade de Deus, aí eu posso ser cobrado.
Porque Deus, querido, Ele não irá cobrar daquilo que eu não sei. Ele só vai cobrar daquilo que eu sei. E quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrado, mais cobranças eu vou ter. Não é verdade? Quanto mais aumenta o limite do cartão, qual é a tendência? Gastar mais. Né? A pessoa fala assim, não, quando eu tiver 2.000 de limite no cartão, eu paro de gastar. Para nada. Está só aumentando o limite, né? Então, da mesma forma é com Deus. Quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, aprendendo, me aproximando da verdade, mais cobranças eu vou ter. Né? Então, a gente tem que ter ciência e conhecimento disso. Ok? Vamos agora lá em João capítulo 3. Voltando um pouquinho aí. A gente está em Atos, e antes de Atos está o livro de João. E lá no comecinho dele, João capítulo 3. João capítulo 3, verso 5. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvaruene, Fortaleza, Ceará, Brasil, nesta noite do dia 22 de janeiro de 2025. E este aqui é exatamente o professor William Ferreira. João capítulo 3, verso 5. Diz assim, ó. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito de Deus não pode entrar no reino de Deus. E olha só, querido, para que eu possa ingressar, para que eu possa ser salvo, eu preciso nascer da água e nascer do Espírito. Porque essa é a realidade que Deus apresenta. Ai, mas eu aceito Deus no meu coração. Mas não é assim que funciona. Infelizmente a realidade ela é um pouco mais dura e difícil, né? E, querido, às vezes a verdade ela dói, mas ela às vezes também tem que ser dita, né? Tem momentos que a verdade ela tem que ser dita, né? E Deus ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Outra condição, querido, que nós vamos ler agora, está lá em Marcos capítulo 16, verso 16. Olha só, um texto que complementa esse que nós acabamos de ler. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de eu preciso nascer na água, eu preciso nascer novamente, né? E esse foi um grande questionamento de um dos fariseus, que foi Nicodemos. Como pode uma pessoa voltar ao ventre da sua mãe? Mas quando Jesus fala nascer de novo, é o ato de batizar-se, de tornar-se uma nova criatura, certo? 16, Marcos capítulo 16 e o verso também é o 16. Marcos capítulo 16, verso 16. A gente estava em João, né? Antes de João está Lucas e antes de Lucas está Marcos. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvaruene, Fortaleza, Ceará, 16, Nordeste, Brasil, nesta noite do dia 22 de janeiro de 2025. Esse é o professor William Ferreira. Marcos capítulo 16, verso 16. Ele diz assim, ó: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu queria dar a condição que Deus ele apresenta para nós, através de sua palavra, para a salvação, é aquele que crer e for batizado. E não só for batizado, porque muitas vezes a gente tem uma ideia assim, ó, uma vez batizado, salvo para sempre. Não. Nós temos que estar em uma vida em comunhão com Cristo, uma novidade de vida, como a gente leu. Então, a condição para que eu seja salvo não é somente crer, é crer e for batizado. E essa é a realidade que Deus apresenta para a gente, certo? Então, querido, a gente não pode demorar em tomar essa decisão.
porque é uma salvação que está em jogo. Nós estudamos, né, sobre, né, a volta de Jesus, sobre o milênio, sobre a destruição dos ímpios, que são aquelas pessoas que tomaram a decisão de não estar ao lado de Deus, né? E para a gente finalizar, eu quero ler com vocês aqui Hebreus capítulo 3, verso 15. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreña. Estamos exatamente na noite do dia 22 de janeiro de 2025 e este é o professor William Ferreira. Missão Caleb, iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreña. A gente leu esse texto uma vez, nós iremos ler de novo. Olha só, falta uma pessoa ali encontrar, certo? Pronto, agora nós iremos ler, ó. Diz assim, ó. Como se diz, hoje, olha só, não é amanhã, nem depois de amanhã, nem ano que vem, é hoje. Se ouvirem a voz de Deus, não endureça o seu coração como foi na rebelião. Pode passar? O slide. E aí eu vou finalizar, querido, com uma frase que é muito interessante. Olha só. Não adie a sua decisão. Querido, nós estamos há bastante tempo, né, aqui na praça, né? Já completou 2 anos, eu creio, né? E todo janeiro nós fazemos, né, esse processo da Missão Caleb, né? 15 dias, às vezes é 21 dias, né? E nós continuamos todas as sextas-feiras pregando a palavra de Deus, né? E muitos dos que estão aqui, né, não são alunos novatos, né? Muitos daqui já são alunos o quê? Veteranos. Já estão há muito tempo ouvindo a voz de Deus, ouvindo sobre a palavra de Deus. E querido, existem decisões na nossa vida, por mais que a gente sinta medo, por mais que a gente sinta um nervosismo, medo do que vai vir depois, elas precisam ser tomadas. E hoje, querido, não é um convite do William, é um convite de Deus. E Deus, Ele quer transformar a sua vida. Você já estudou quase tudo. Você estudou sobre a Bíblia, você estudou sobre a criação, você estudou sobre a origem do mal, você estudou sobre o plano da salvação, você estudou, né, sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, sobre o milênio, sobre a morte. Você estudou uma ruma de tema. Você aprendeu sobre a Bíblia. E não foi porque você veio estudar porque eu estava aqui todo dia lhe convidando. Não, não foi por causa de mim. Você veio aqui porque Deus, Ele trouxe você para cá. Ele estava sempre ali tocando no teu coração para fazer com que você viesse aqui. E hoje o convite de Deus que Ele faz para você, querido, nu e cru, é que você seja batizado pelo poder de Jesus. Eu sei que esses dias você tem ouvido a voz de Deus, mas eu também sei que o coração orgulhoso do ser humano às vezes te impede de caminhar para frente, de dar esse passo. E querido, se você tem esse desejo de um dia entregar sua vida a Jesus, de confirmar Ele como teu Salvador e Senhor da tua vida, de estar todos os dias entregando a tua vida a Ele, caminhando com Ele, porque, querido, andar nessa vida sozinho não é fácil. Você já passou por tanta luta, você já enfrentou tantos leões na sua vida, você já quase morreu, não conheço sua vida, mas provavelmente você já possa ter passado por um momento de quase morte, teus filhos já podem ter adoecido, você já passou por tanta situação, e muitas vezes você estava longe de Deus. Só que hoje você tem a oportunidade de estar ao lado desse Deus e de preparar a sua vida para descer as águas batismais, para você se tornar uma nova criatura. Aí você pensa, vou estar amarrado em igreja e não sei o que. Calma, Deus, Ele vai transformar você aos poucos. Não é de uma vez, pay-buff, não. O Espírito Santo, Ele vai trabalhar na sua vida, mas você precisa confiar no poder desse Deus e entregar a sua vida. E agora, querido, depois de ter falado tudo isso, eu vou fazer uma pergunta, né, e um pedido para os corajosos. Se você quer preparar a sua vida para batizar-se, entregar a sua vida a Deus e se tornar uma nova criatura, eu queria que você se colocasse de pé
e viesse aqui à frente. Viesse aqui à frente para orar por você. Basicamente por isso. Para a gente orar por você, para que você possa se transformar, para que você possa ser uma nova pessoa. Temos uma pessoa ali vindo. Uma salva de palmas para ela. Ela é um pouco tímida, mas uma salva de palmas para ela. Gente, essa aqui é a Lia. Tá? A Lia, ela já está trabalhando na nossa equipe, né? Já é quase, né, da nossa família. Mas ela decidiu-se, né, por ela, né, através do poder de Deus, para batizar-se, né, para entregar a sua vida a Jesus. Será que não tem outra pessoa, querido? Uma pessoa que está aqui sentado, olhando para a gente, que estudou a palavra de Deus, que está vindo todas essas noites aprendendo. Querido, não adie a sua decisão. Não adie. Sabe o que foi uma coisa que eu aprendi? E que eu também ensinei para vocês. É que a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. E eu vou ficar andando aí pelo mundo despreparado, sem saber o dia que eu partirei. E ainda mais, partir sem ter Deus no meu coração. Querido, essa decisão, ela é para ontem. É para ontem. Você não pode tardar, você não pode demorar. Então o Senhor, Ele está te convidando para que você possa preparar a sua vida, para entregar-se a Ele. Nosso objetivo aqui, querido, é mostrar um Deus maravilhoso que morreu por você, que entregou a vida dele na cruz do Calvário para te salvar. E hoje Ele está estendendo uma nova oportunidade para você, para que você possa se batizar. Se você sente esse desejo no seu coração de ter um preparo, estar junto de Deus, assim como a Lia fez, corajosa, Rebeca trouxe ela, que você possa vir aqui à frente também para a gente orar e dedicar a sua vida ao Senhor. Não demore, querido, não demore. Vou ficar aqui. Será que essa pessoa não está sentindo o toque de Deus no coração? Eu sei que você está, querido. O Espírito Santo está tocando em você. Não? Mas tudo bem. Hoje não é o último dia. Deus, Ele continuará trabalhando em você. Vamos fazer uma oração para dedicar a vida da Lia, que tomou essa decisão de entregar-se ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque hoje nós estudamos, ó Pai, sobre esse tema que é muito relevante e importante na vida das pessoas. Ó Pai, o que eu quero te dedicar aqui nesse momento de forma especial é a vida da Lia, porque ela tomou a decisão de entregar a vida dela aos teus braços, de confiar a vida dela em Ti, porque ela cansou de vagar por esse mundo sozinha, de vagar por esse mundo sem ter Deus. Mas agora, Pai, ela terá com ela um Deus maravilhoso que morreu por ela, que entregou a vida por ela, para que hoje ela estivesse aqui, mostrando publicamente que o Senhor é o único Deus dela, o único Salvador pessoal da vida dela. E o que eu te peço é que o Senhor receba a vida dela em tuas mãos e que ela possa, Pai, trilhar esses caminhos junto contigo, segurando na tua mão. Que o Senhor abençoe os irmãos da igreja, os amigos, para fazerem com que ela continue nesse caminho firme e forte. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para ela. Convido nesse momento a Dani. Cadê a Dani? Para passar uma mensagem musical. Cadê a Dani? Sumiu. Música gera direitos autorais, portanto, vamos encerrar mais um vídeo aqui mostrando, né, para vocês a Missão Caleb, uma realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Portanto, concluída aí a retórica alusiva à palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo desta noite do dia 22 de janeiro de 2025, através do professor William. Valeu, Jesus! Canta, Daniele, canta!